Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 14 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos trabalhar com o espectro da luz. Nossa primeira parte, vamos falar um pouco mais adiante sobre o espectro da luz, propriamente dito, mas nessa aula a gente quer definir as ondas eletromagnéticas e as suas aplicações na medicina, tá certo? Vamos objetivamente definir as ondas eletromagnéticas, vamos explicar quais são os tipos de ondas eletromagnéticas e algumas das suas aplicações na medicina e tem uma aplicação da onda mecânica também, mas enfim, eu aviso na hora que for ali bem certinho, tá certo? Então, as aplicações médicas das radiações, das ondas eletromagnéticas e dessa onda mecânica, bem certinho. Antes da gente começar, eu preciso que vocês peguem um caderno de vocês peguem o penal e façam anotações desse conteúdo. Muitas curiosidades, muitas palavras novas estão presentes no nosso dia a dia, nas matérias de ciências principalmente. Então, vocês tendo a definição dessas palavras, fica muito mais fácil de compreender tanto o exercício quanto fazer uma revisão desse conteúdo depois. Tá bem? Vamos começar então? Ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas fazem parte do nosso cotidiano, tanto como luz visível quanto em outras aplicações. Diferentemente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. Lembram da nossa aula passada? Ondas mecânicas precisam de um meio material de propagação. A gente falou sobre o som se propaga no ar. Se eu estivesse numa sala, aqui na sala onde eu estou, ela fosse privada do ar, fosse retirado todo o ar, deixado vácuo aqui dentro, vácuo é a ausência do ar, eu poderia falar que ninguém iria escutar. O som não iria se propagar por aqui, tá certo? Poderia estar com um instrumento, com um violão tocando, que o som não iria se propagar, justamente porque no vácuo, na ausência de matéria, o som não se propaga. Beleza? Já as ondas eletromagnéticas são diferentes. As ondas eletromagnéticas, elas são capazes de se propagar sem necessidade de um meio material. Ou seja, sem o ar, sem uma carteira, sem a água, sem um pedaço de vidro, elas vão conseguir se propagar. Claro que a velocidade com que elas vão se propagar vai ser diferente entre esses materiais, mas elas conseguem se propagar, por exemplo, no vácuo. A velocidade dessas ondas é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Imagine o planeta Terra. Se a gente pegar o Equador, a linha do Equador, e medisse a linha do Equador ao redor da Terra, a Terra tem aproximadamente 40 mil quilômetros, então, de circunferência, certo? A luz, as ondas eletromagnéticas conseguem viajar 300 mil quilômetros em um segundo. Então, são quase 8 voltas ao redor da Terra em um único segundo. É muito rápido que a luz se propaga, que as ondas eletromagnéticas se propagam, tá certo? As ondas ou radiações eletromagnéticas compreendem diversos comprimentos de onda. Lembrando que o que é um comprimento de onda? Nós temos a onda. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Isso é um comprimento de onda. Retomem o conteúdo de vocês nas aulas anteriores lá se não está bem claro isso ainda. O conjunto ordenado dos diferentes comprimentos de onda é denominado espectro eletromagnético. Abrange as ondas de rádio, as micro-ondas, os raios infravermelhos, ultravioletas, raios X e os raios gama. Então, o que quer dizer essa parte ali? O conjunto ordenado dos diferentes comprimentos de onda. Quer dizer que se eu
colocar numa sequência os diferentes comprimentos de onda das ondas eletromagnéticas, eles vão formar esse espectro eletromagnético. Se eu começar lá dos comprimentos de onda menores, o menor possível, e ir aumentando esse comprimento de onda, eu vou tendo todos esses tipos de ondas eletromagnéticas. Dependendo do comprimento de onda, ela vai se referir a um raio gama, dependendo do comprimento dessa onda, vai se referir ao infravermelho, a uma onda eletromagnética chamada infravermelho, ou as ondas de rádio e de televisão, vão variar conforme o comprimento dessa onda, tá certo? Agora as aplicações médicas. As ondas eletromagnéticas é bem tranquilo. É saber que os conhecimentos que você já tem ali, ter em mente esses conhecimentos que você já tem, diferentes comprimentos de onda equivalem a ondas diferentes. Infravermelho, infravermelho ou o próprio espectro da luz visível, as cores que nós enxergamos, as ondas de rádio, as ondas de televisão. Isso são as ondas eletromagnéticas e entender que elas viajam no espaço, que elas conseguem se propagar no vácuo, na ausência de matéria. Única diferença entre as ondas mecânicas e as eletromagnéticas. Única não, mas uma das mais importantes, tá certo? Agora as aplicações médicas que essas ondas eletromagnéticas têm no nosso dia a dia. A medicina moderna dispõe de recursos que permitem examinar com detalhes diversos constituintes internos do nosso corpo humano. Esses recursos utilizam ondas sonoras, que seriam ondas mecânicas, lembram? Comentei, ondas mecânicas, e eletromagnéticas. Algumas são inofensivas para o organismo, não causam mal nenhum, podem ser utilizadas várias e várias vezes em sequência ali até. Outras, porém, causam danos ao organismo, devendo ser empregadas com extrema cautela. Vocês já tiraram um raio-x alguma vez? Se vocês já tiraram um raio-x, vocês perceberam que te colocam numa sala, isolado, sozinho, com, dependendo de onde que é o raio-x, um colete muito pesado, colete de chumbo, e o médico que vai tirar um raio-x, ele sai da sala, ele não quer ficar na sala ali. Logo você deduz que aquilo lá causa algum problema para o teu organismo. E sim, raio-x, se você tirar muitos raios-x em um curto período de tempo, você vai ter chance de desenvolver um tumor, uma chance maior de desenvolver um tumor. Alterações no teu organismo podem acontecer graças a essa grande sequência de raio-x ali. Então, você ir lá uma vez no mês, ou uma vez a cada 2 meses, enfim, e bater um raio-x, show! Você vai tirar a tua radiografia ali, ela vai ser utilizada para um exame médico, independente qual que seja, e acabou por ali, não vai te causar um mal. Agora, o médico que vai estar, o radiologista que vai estar batendo o teu vários raios-x durante um dia, então ele tem que se proteger. Tem que sair da sala e deixar apenas o paciente lá. Essas radiações eletromagnéticas ou as ondas eletromagnéticas podem ser prejudiciais. Algumas não. A ultrassonografia é uma onda sonora. Lembra que a gente comentou? Ultrassom lá dos morcegos, enfim, para localização, ou dos sonares dos navios. Essas já são aparelhos mecânicos, tecnologia mais moderna que não vai ter um mal para o nosso organismo. Então a gente pode fazer várias ultrassonografias que não vai ter um malefício para nós, são inofensivas para o nosso corpo, tá certo? Os exames de ultrassonografia são inofensivos para o organismo e consistem em enviar ondas sonoras através de um transdutor no corpo do paciente que são parcialmente refletidas. Então, você vai enviar várias ondas sonoras. Quando ele bate numa estrutura interna, parte vai ser refletida, parte vai continuar. Essas partes refletidas, ela vai ser detectada de volta por um aparelho que transforma o som em um sinal elétrico.
que permite formar uma imagem no monitor. Então, quando você vai ver o teu feto, né? Teu não, espero, mas enfim, quando você vai ver um feto através de uma ultrassonografia ou vai ver algum órgão interno teu que você tem algum problema através de uma ultrassonografia, é basicamente isso. É um alto-falante que vai emitir ondas ultrassônicas no teu organismo e parte dessas ondas vão ser refletidas conforme vão batendo nos órgãos lá dentro, ou no caso, no feto. E esse eco, essas ondas refletidas, vão ser captadas, interpretadas e transformadas em uma imagem, basicamente. Lembrando novamente, ultrassonografia é uma onda mecânica, então é a parte das ondas eletromagnéticas que a gente estava comentando agora há pouco, onda mecânica relacionada à nossa aula passada. Já a radiografia pode desenvolver mutações nas células humanas quando essas ficam expostas repetidas vezes em um curto período de tempo. É aquilo que eu comentei com vocês do radiologista, ó, o cara que tira a radiografia, que bate o raio-x. Se ele ficar o dia inteiro batendo radiografia de pessoas diferentes, mas ele estando na sala, ele vai estar exposto a essa radiação. E isso pode causar, desenvolver mutações nas células do corpo dele, vão desenvolver um tumor, uma infertilidade ou vários outros problemas, certo? Os músculos, a pele e os tecidos moles são mais facilmente atravessados pelo raio-x do que os ossos. Quando esses raios atravessam o nosso corpo e atingem um filme fotográfico, os ossos absorvem essa radiação e formam sombras no filme. Imagine que atrás de mim tem um filme fotográfico, aquela lâmina grossa que você tira a radiografia. Agora, na frente vai ter a máquina que vai emitir esses raios-x e o que passar pelo meu corpo vai ser registrado na radiografia atrás, naquela folha atrás, certo? A minha sombra, a luz, não atravessa o meu corpo. Os raios-x eles já atravessam o material mole do corpo, que seria a pele, a musculatura, mas não vai atravessar os ossos. Esse não atravessar os ossos vai fazer com que a sombra dos ossos fique registrada na radiografia. Então, é isso, basicamente isso que o raio-x faz. Ele é uma onda eletromagnética que vai projetar a sombra dos ossos na radiografia. Com os avanços da ciência, foram surgindo outras formas de se utilizar o raio-x, como, por exemplo, as tomografias, onde diferentes detectores sensíveis ao raio-x podem ser usados para formar uma imagem tridimensional. Esses detectores, algumas vezes, devem ser ingeridos ou aplicados antes do processo. Então, tem alguns tipos de tomografia que, por exemplo, do trato intestinal. A pessoa teve de tomar alguma substância e essa substância, quando exposta ao raio-x, a onda eletromagnética do raio-x, ela brilha ou ela absorve esse raio-x e não fica a sombra dela na projeção, na radiografia. Enfim, existem vários tipos dessas substâncias e elas são utilizadas para identificar se tem algum problema, se está enrolado, enfim, isso no trato intestinal. Pode ser retirado de outras partes do corpo e as substâncias utilizadas também vão ser diferentes. Isso varia para cada tipo de exame, tá certo? Mas é mais uma aplicação médica do raio-x. Além de exames, as aplicações das ondas eletromagnéticas podem também tratar doenças através das radioterapias, das cirurgias a laser, das fototerapias ultravioletas, entre muitas outras. Então, a radioterapia são ondas eletromagnéticas que vão tratar células tumorais. Elas vão matar as células tumorais através da radiação. Claro que
num ponto específico, onde o câncer ali está se desenvolvendo, onde o tumor está se desenvolvendo, essas ondas eletromagnéticas vão acabar matando essas células. As radioterapias são capazes de destruir células tumorais através da radiação ionizante. Se vocês escutarem falar de radiação ionizante, significa que essa radiação é forte o bastante para arrancar elétrons de átomos. Vamos lembrar das nossas aulas de química. O que são átomos? Átomos são estruturas que formam toda a matéria. Então, elas são partículas que formam toda a matéria. Todas as nossas células do nosso corpo são formadas de átomos. Se você arranca elétrons dos átomos, ele pode perder a sua ligação química ali, que ele está realizando, e a estrutura que ele está formando, que esses átomos formam, pode se desfazer. No caso das nossas células, vai acabar matando as células malignas do nosso organismo, através da radioterapia. Então, você vai arrancar os átomos que estão formando aquela célula ali, e conforme você for arrancando esses átomos, a célula se desfaz. Beleza? Muitos recém-nascidos, principalmente os bebês prematuros, eles usam o tratamento de fototerapia ultravioleta, pois desenvolvem icterícia. Icterícia é a pele fica amarelada. Isso acontece com bebês prematuros que não completaram totalmente o seu processo de gestação, nasceram antes do tempo. Então, pode acontecer de algumas substâncias elas estarem presentes ainda no organismo desses bebês e precisam ser tratados através de fototerapia de ultravioleta. Então, eles vão ficar numa câmara expostos a essa radiação, que não é prejudicial para eles, mas que vai degradar essas substâncias que estão no organismo. Então, a bile, vesícula biliar, ela vai produzir uma certa substância e ela presente no sangue vai causar esse amarelão, essa icterícia. A radiação ultravioleta, ela degrada essas substâncias. Ela é capaz de quebrar essas substâncias produzidas pela bile, que está em grande quantidade no sangue, e faz com que o organismo elimine essa substância, o que é o normal, que é o natural, certo? As cirurgias a laser, elas utilizam um laser, que nada mais é do que uma fonte de radiação eletromagnética, que pode ser usada como um bisturi e cauterizantes e cicatrizantes. E a maior vantagem da utilização do laser é a precisão na sua aplicação, pois apenas áreas muito específicas são atingidas pela radiação eletromagnética que ele produz. O laser nada mais é do que uma onda eletromagnética direcionada. Aqui no aparelhinho, para passar os slides, a gente tem um laser. É um laser fraco, não é potente o suficiente para realizar uma cirurgia laser ou ser utilizado como um bisturi, um cauterizador, mas lasers como o da imagem ali, utilizado para cirurgias oculares, eles são muito precisos. Você consegue ter uma precisão de um corte muito maior do que com um bisturi. Um bisturi você vai estar segurando, o bisturi você pode acabar rompendo alguma veia e causar um sangramento, uma hemorragia. Com uma cirurgia laser, você não vai ter tanta preocupação com a hemorragia. Por quê? Porque a temperatura do laser é elevada e isso faz com que aquele vaso sanguíneo que foi cortado ele seja cauterizado. Cauterizando impede a passagem do sangue por ali. Então, além de você realizar a cirurgia, o corte, que um bisturi realizaria, você já está cauterizando, você já está impedindo o sangramento e, consequentemente, acelerando a cicatrização dessa cirurgia. Tá certo? Básico, super superficial,
esse conteúdo. Existem muitas e muitas outras aplicações médicas que as ondas eletromagnéticas são capazes de efetuar no nosso dia a dia. Os estudos de ondas, tanto sonoras, tanto mecânicas quanto eletromagnéticas, são muito importantes para diversas atividades do nosso dia a dia. Não apenas essas atividades médicas que a gente comentou, mas desde uma leitura de um código de barra ou da impressão numa impressora, enfim, da gente utilizar um computador, utilizar um celular, tanto para falar quanto para assistir um vídeo, depende dos estudos das ondas eletromagnéticas e das ondas mecânicas, tá certo? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre esses outros tipos de aplicações das ondas eletromagnéticas, mas por enquanto a gente fica com isso aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida até o momento, retomem o vídeo, assistam novamente. Se as dúvidas persistirem, anotem, escrevam. Às vezes você escrevendo a tua interpretação do que foi falado aqui, você consegue compreender melhor aquele conteúdo. Então, façam essas anotações, façam os exercícios também e espero que vocês tenham compreendido essa aula. Nos vemos na nossa próxima aula.